Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós iniciaremos o módulo de editores de texto. Nós falaremos, sobre o Word 2013, beleza? Então, vamos lá começar a nossa aula. Bom, o que é o Word 2013? Gente, o Word 2013 ele é um editor de texto, mas temos que ficar bem precavidos, porque tem algumas bancas que não fala, não situa, não fazem referência ao nome de editores de texto. Pode-se também ser chamado de processadores de texto. Então o Word 2013 ele pode ser também tanto um processador de texto quanto um editor de texto, beleza? Outra coisa importante que a gente precisa conhecer também, o Word ele pertence, a um pacote Office, que algumas bancas chama de suite, que seria um conjunto de programas de escritórios, E o Office em questão, ele é do tipo proprietário. Vamos lembrar, a aula de sistemas. O que seria um software proprietário? Você tem que pagar para poder utilizar, beleza? Então, já sei que o Word ele é um editor ou um processador de texto, Já sei também que ele pertence à família Office, da Microsoft Office, e que ele é um software proprietário. Professor, o que eu preciso saber mais sobre o Word, Que o Word ele tem um concorrente esse que se chama o Writer, tá? E o Writer pertence a uma família chamada de LibreOffice. O LibreOffice ele é do tipo software livre. O que é software livre? Voltando também, na aula de sistemas, É um tipo de software que você não necessariamente precisa pagar para poder utilizar. E também temos que falar que você pode ter acesso ao código-fonte, coisa que você não pertence, a funcionalidade esta que não pertence ao Microsoft Office, Você só pode ter acesso para a utilização, você não tem acesso ao código-fonte. Beleza? Então, essas são as duas coisas que a gente precisa saber. Precisamos saber que o Word pertence à família do Microsoft Office, que ele é um software proprietário, que ele possui um concorrente esse que se chama Writer, que pertence à família LibreOffice, e ele é um software livre. Bom, outra coisa que você tem que levar em consideração, que cai-se muito em questão de concurso público, é a sua extensão, galera. O que é extensão? Extensão nada mais é o formato do arquivo que vai ser retirado, desse aplicativo. Por exemplo, quando nós utilizamos o Word 2013, galera, o formato padrão é .docx. Quando utilizamos a ferramenta concorrente, que é o Writer, a extensão padrão é .odt. Tá? E aí até pegadinha de concurso público, tá? Por exemplo, sabemos que a partir do Word 2007 foi se acrescentado esse X, foi se acrescentado esse X na nomenclatura, porque o Word 2003, por exemplo, ele não tem a extensão .docx, ele tem a extensão .doc, certo? E aí a pegadinha de CESP, pegadinha de FCC, de Sesgran Rio, ele cobra o seguinte: posso eu abrir um documento que foi criado, no Word 2003? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Porque o Word 2013, o padrão de criação é docx. Só que ele permite abrir .doc. E aí tem uma funcionalidade bem interessante que foi implementada dentro do Word 2013, que agora você consegue abrir arquivos .pdf, gente. O que são arquivos .pdf? Arquivos PDF são somente arquivos de leitura. Então, por exemplo, você pode pegar um arquivo PDF
e abrir normalmente no Word, editar, trabalhar com ele da maneira como se fosse um arquivo Word normal. Então essa é uma funcionalidade nova implementada, né, no Word 2013, beleza? Normalmente também a gente deve salientar, quando surge uma nova versão do Word, sempre é para trazer novas melhorias, né, ou para corrigir possíveis problemas, né, mas normalmente ninguém divulga, né, até por questão de marketing, né? E aí temos umas coisinhas interessantes de salientar no Word 2013, né? Que fazem dele um grande pacote, né, de editor de texto, que seria o seguinte: a partir do Word 2013 você consegue abrir diretamente dele arquivos.pdf, né? A partir do Word 2013, você consegue inserir imagens online. Você consegue também inserir vídeos online. A partir do Word 2013, você consegue também, gente, compartilhar um arquivo através da computação em nuvem, de modo que a pessoa estiver trabalhando, ela consegue, né, colocar comentários, consegue alterar um arquivo, e a outra pessoa, claro que você precisa compartilhar esse arquivo na nuvem para a pessoa, você precisa convidar ela, e a outra pessoa consegue visualizar isso tudo de tempo real, né? Por que ele consegue verificar essas informações, essas alterações? Porque agora você pode escolher aonde o arquivo é salvo, ou ele é salvo na nuvem, ou ele é salvo no seu computador. Uma vez que você coloque o arquivo salvo na nuvem, né, utilizando o OneDrive, por exemplo, você permite convidar outras pessoas, de modo que essas pessoas conseguem trabalhar de forma online, de tempo real, e você pode trabalhar também através dos comentários, comunicando com a pessoa. Por exemplo, eu estou alterando assim, assim, assado nesse documento, e a pessoa vai saber aonde você alterou e por que você alterou. Então essa é uma funcionalidade bem interessante. Beleza? Então essas são, né, algumas coisas interessantes na parte teórica que você precisa saber na hora que se fala, que se trata do Word 2013, beleza? E aí vamos entender agora como é que funciona a estrutura do Word 2013. O Word 2013, assim como todas as outras edições de Word, ele trabalha, né, com duas formas, né? Ai, deixa eu passar aqui. Deixa eu voltar essa parte aqui, Glauber. O Word 2013, ele trabalha com duas coisas interessantes, que é algo chamado guias, né, e algo chamado grupos, tá? O que são guias, né? Guias nada mais é que um conjunto de instruções, né? Vale lembrar, vale salientar, né, que algumas bancas não chamam de guias, algumas bancas chamam de menus, tá? Em prática, né, os dois têm as mesmas funcionalidades. Se ele cobrar guia e menus, é a mesma coisa, né? E o Word 2013, ele possui 8 guias. O Word 2010, que até então era bastante cobrado em questão de concurso público, tinha somente 7. Somente 7, tá? Aí qual que é a nova guia que foi inserida dentro do Word 2013, professor João Kleber? É a guia Design. Tá? Essa guia anteriormente ela era vinculada a layout de página, que eu acho, né, que foi na verdade foi um acerto, né, da Microsoft. Por quê? A parte de design, eles iam trabalhar com a parte de tema, cor, e layout de página não trabalhava com essa forma, trabalhava com a orientação, com o tamanho. Então eles acertaram nessa questão, beleza? Porque eu estava trabalhando com a estrutura e não com o conteúdo em questão. Perfeito? Então, pegadinha de concurso público, né? O Word 2013, ele possui 8 guias. O Word 2010, ele possui 7 guias. Qual é a guia nova que foi inserida no Word 2013? Tá aqui, Design.
Beleza? Então o design foi a guia inserida nova, né, no Word 2013. Outra coisa que eu preciso saber, já sei que guias são os conjuntos, né, das operações que podem ser feitas, né? Cada guia faz alguma coisa, né? Por exemplo, a guia página inicial vai trabalhar com o seu texto, né? Vai trabalhar com edições, formatações sobre o texto em questão. E a guia inserir, por exemplo, vai trabalhar com inserção de objetos. Então cada guia tem a sua funcionalidade, perfeito? E aí o que acontece? Imagine um concurso público, né? Imagine um órgão público em questão. Você vai fazer um concurso para o Tribunal de Justiça, né? E o Tribunal de Justiça tem várias comarcas, né? E o que seriam essas comarcas? São pequenas divisões do Tribunal de Justiça, correto? Então a guia, ela tem um conjunto de divisões de tarefas menores. Essas tarefas menores são chamadas de grupos. Tá? São chamados de grupos. Então, por exemplo, se nós pegássemos a página inicial aqui em questão, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 grupos somente na página inicial, somente na guia página inicial, tá? O Word 2013 ele tem 43 grupos, tá? E aí você já começa a ficar assustado. Poxa vida, professor, eu vou ter que decorar os 43 grupos? Não. O que é cobrado em concurso público é esse número aqui, 20 grupos, tá? Então, esses 20 grupos nós vamos ter que abordar na aula de hoje. Então, primeiro você tem que ter noção dessas coisas, né? O Word 2013 tem 8 guias. O que são guias? Guias nada mais é do que um conjunto de opções. Beleza? E essas guias, ela possui uma divisão. Divisão essa que se chama grupos. Tá? Grupos. Outra coisa interessante, o Word 2010 possui apenas 7 guias. 7 guias, né? Qual que é a guia que foi inserida a partir do Word 2013? Foi a guia Design. Perfeito? Então, tá aí a estrutura em si, né? Do Word 2013. Agora nós vamos conhecer as guias e os grupos que caem em concurso público. Beleza? Bom, gente, vimos então que é dividido entre guias e grupos, então vamos conhecer como é que é a tela do Word 2013. Qual que é a diferença, o que eu preciso saber que pode ser cobrado em concurso público. Bom, a tela do Word 2013, ela tem essas opções, né? Opção que eu já falei para vocês o que seriam guias, né? Opção que eu já falei para vocês o que seriam os grupos aqui em questão, né? Os grupos em questão seriam parágrafo, fonte, área de transferência, né? E edição. Então nós temos 5 grupos aqui. O que eu preciso saber mais? Na parte inferior do canto direito da sua tela vai aparecer as opções de zoom e vai aparecer os tipos de exibição. Então isso você tem que saber também, tá? Então na parte inferior, na parte do canto direito da sua tela, aparece para você as opções de zoom e as opções de leitura. E aí a leitura a gente vai verificar na guia exibição, que pode ser modo impressão, modo web, né, rascunho, né? E a parte de ampliar ou reduzir seria o zoom, se você quer um zoom maior, um zoom menor. Perfeito? Outra coisa interessante, na parte superior do mesmo lado direito da sua tela vai aparecer esses 3 campos aqui, ó, né? Esses 3 campos são o campo de minimizar, maximizar e fechar a sua tela, né? Isso é padrão, na verdade, de qualquer tela do Windows, né? E aí uma coisa interessante, né, é essa interrogação. Essa interrogação significa o seguinte, é o campo que você pergunta: eu estou em dúvida, eu preciso de ajuda. Então você clica na interrogação, ele vai te abrir uma janela e você pode perguntar ou verificar o que se encaixa. Perfeito? Outra coisa interessante, no canto direito, né, seguindo a parte de baixo, vai ter esta setinha. Tá? O que essa setinha significa? Significa que você minimiza, né, as opções, você minimiza o grupo. Então, uma vez que você clica nessa setinha, vai sumir todos esses grupos da minha guia. Aí, como que eu faço para voltar? Se a setinha tiver
dessa forma, você vai minimizar. Se a setinha estiver dessa forma, você vai maximizar ela, você vai mostrar ela para mim, beleza? Outra coisa também, quando você abre o Word, ele aparece esse painel de navegação, né? Esse painel de navegação, o que que seria? Se você tem um texto, né, você pode navegar entre palavras, títulos, etc. Para você habilitar ele, por exemplo, fechei, eu quero habilitar, eu quero procurar alguma coisa, é o atalho Ctrl F, beleza? Seguindo do lado esquerdo também, nós vamos ter bem na parte superior, no início da tela, no canto esquerdo do seu monitor, do seu vídeo, você vai ver essa tela aqui, que se chama acesso rápido, né? O que seria essa parte de configurações de acesso rápido? São todas as opções que você utiliza frequentemente. Opções essas que nós podemos salientar, que vai ser pré-definido como salvar, né, desfazer ou refazer uma alteração. De modo que você também tem uma setinha aqui que você pode clicar e personalizar quais seriam os comandos rápidos que você deseja. Perfeito? E na parte inferior, no canto esquerdo da sua tela, vai aparecer a contagem de palavras. O que seria essa contagem de palavras? Vai mostrar quantas palavras possui o seu documento. Então essa é a tela, né, quando você abre o Word 2013. Então nós temos a parte de acesso rápido, nós temos as guias, nós temos as opções, nós temos, se você precisa de ajuda, minimizar ou maximizar as opções, nós temos também a parte de verificar se o zoom está bom ou ruim, eu posso ampliar ou reduzir, eu posso alternar no modo de exibição, eu posso verificar quantas palavras possui o meu texto, eu posso também navegar sobre o meu texto. Então essa seria a tela inicial, tá? Beleza? Então essa seria a tela do nosso Word 2013. Perfeito, gente? Agora a gente vai focar na parte de guias e grupos, que é o que mais se cobra em questão de concurso. Beleza? Bom, primeira guia, né, que é uma das guias, na verdade é a guia principal do Word 2013, né? Ela consta nas três principais, né, que seria a guia página inicial, a guia inserir, né, e layout da página, que são as três principais. Você precisa saber o que dela. Gente, infelizmente você vai precisar saber de três grupos: área de transferência, fonte e parágrafo. Então, lembrando, essa guia tem 5 grupos, né? Mas o que eu preciso ficar expert é somente de 3, né? Quais são? Área de transferência, fonte e parágrafo. Professor, o que seria a área de transferência? A área de transferência é quando você trabalha, né, com vários documentos do pacote Office, né? Nós vamos ver o seguinte, que a área de transferência, e aí é que diferencia, né, você concurseiro, você que vai passar no concurso público dos seus concorrentes, é que normalmente a pessoa imagina o seguinte: a área de transferência eu sei o que é, professor, é Ctrl C, né, é Ctrl X e Ctrl V, simples. Bom, esse básico todo mundo já sabe. Agora, e se perguntasse no concurso o que é a área de transferência? Aí você dá aquele 5 segundos de falar: meu Deus, o que é isso? Né? A área de transferência é um local onde permite que você possa retirar arquivo de qualquer tipo de aplicativo do Office. Então, por exemplo, eu posso abrir o Excel, né, e pegar uma parte, uma palavra que contenha na minha planilha eletrônica e transferir para o Word. Eu posso abrir o PowerPoint, por exemplo, e retirar um objeto e transferir para o Word. Então, a área de transferência não é só o Ctrl C, um Ctrl X e um Ctrl V. Eu preciso saber o que ela é, né? Então, é uma ferramenta, né, um grupo que permite que eu transfira de outros aplicativos que componham, né, o Microsoft Office, que nós podemos salientar. Os principais são PowerPoint, Word e Excel. Beleza? Então, isso que seria a área de transferência. Fonte. Professor, o que eu vou trabalhar na fonte? Bom, você vai colocar o tipo dela, o tamanho dela, né? Você vai colocar em negrito, em itálico, né, em sublinhado. Você pode colocar taxado, subscrito, sobrescrito. Você pode colocar sombreamento, né? Ou você pode desfazer todas as formatações,
beleza? Então, tudo isso você faz no guia grupo. Ah, professor, o que eu faço no parágrafo? No parágrafo você vai trabalhar com alinhamento. Esse alinhamento pode ser centralizado, justificado, pode ser alinhado à esquerda, alinhado à direita. Você pode também dar um espaçamento entre linhas do seu parágrafo. Você pode também mostrar os caracteres que são chamados de caracteres não imprimíveis, né? Que é mostrar tudo. Então, tudo isso você vai fazer na onde? No parágrafo. Beleza? Então, essas são as funcionalidades que você vai ter em cada grupo. Beleza? Eu preciso saber disso, professor? Precisa. Tá? Por quê? Porque na prova, gente, você já tem que se preparar para o seguinte: provas, níveis de CESP, níveis de SESGRAN Rio, né? Níveis de FGV, FCC, ele não pergunta o que aquilo faz, né? Ele pergunta o que ele faz, né? Para que serve, qual é o comando e, se não tem comando, qual que é o atalho para eu utilizar. Então eu preciso saber de tudo. Então, por exemplo, se perguntasse como que eu faço para alterar a fonte, né? Você fala assim: é nesse azinho, por exemplo. Beleza. Mas para alterar a cor da fonte, qual que é o comando que eu preciso ir? Bom, aí eu já não sei. Mas agora, vocês que estão estudando agora vai saber que eu preciso ir em página inicial, depois eu preciso ir no grupo fonte para depois conseguir alterar a cor da minha fonte. Então, eu preciso saber, né, o que aquilo faz, aonde aquilo está e se tem um atalho para fazer isso. Beleza? Então, é assim que você vai se diferenciar do seu concorrente. Beleza, galera? Então, vamos para a próxima guia, que seria a guia inserir. A guia inserir, gente, é uma coisa bem interessante que eu preciso salientar. O que você faz na inserir? Inserir é quando você não tem nada no texto, quando você vai inserir um objeto novo. Você pode inserir uma tabela, você pode inserir uma imagem, você pode inserir uma figura, você pode inserir um vídeo, certo? Você pode inserir um hiperlink, eu posso inserir uma página em branco, uma quebra de página. Então, tudo que você insere de novo no seu documento, você vai na guia inserir, beleza? E na guia inserir, professor, o que eu preciso saber, né, para me sair bem no concurso? Bom, eu preciso saber quais são, né, as guias. Perdão, eu preciso saber quais são, galera. Tem que corrigir essa parte, 22 minutos, Glauber. Eu preciso saber, gente, quais são os grupos que se cobram em questão de concurso público. Ele se cobra páginas, tabelas, ilustrações. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.